aqui, paz para você que está em casa nos assistindo. Eu estou toda de rosinha, apesar de eu gostar muito, todos já sabem, mas hoje em homenagem a vocês lindas mulheres, mulheres guerreiras, mulheres determinadas, mulheres de oração, mulheres de joelho no chão, mulheres que não desistem dos seus sonhos, que creem que Deus é um Deus do impossível. E sabe, queridos, que Deus estava falando no meu coração que Ele tem um carinho especial pelas mulheres. Desde a criação, né? Fez a mulher assim, tão linda e formosa. E no dia que aconteceu o pecado, Ele poderia ter expulsado ela e exterminado ela da terra. Já que ela que caiu primeiro antes de Adão, mas Ele perdoou também. E Ele deu mais uma oportunidade. E Ele também usou o ventre de uma mulher para trazer o Salvador das nossas vidas para essa terra. Então, eu quero parabenizar você. Não é só hoje, mas hoje é um dia especial, é o dia que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E quando eu soube que eu iria pregar, já faz tempinho, porque a evangelista Vilma é uma mulher muito organizada, ela já faz a escala com antecedência, né, para não deixar ninguém nervoso, para todo mundo ter tempo de se preparar. E na semana passada, quando eu comecei a me preparar, o que eu vou pregar? O que o senhor quer que eu fale? Eu não tinha lembrado que era, quando nós combinamos o dia de pregar, eu não tinha lembrado que era dia 8 de março. Nem passou pela minha memória. Mas na semana passada, quando eu fui buscar a face do Senhor, Ele disse: é dia 8/3. Então você vai falar sobre a mulher. Eu falei: glória a Deus, Senhor, eu amo falar sobre a mulher. Fiquei muito feliz. E aí o Senhor me deu um texto. Quero falar de uma mulher muito linda e também muito abençoada e obediente a Deus, que está no livro de Esther, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos, 1, 2 e 3. Esther, capítulo 5, de 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino se te dará. Amém? Você pode se sentar. A história de Esther é maravilhosa, o livro de Esther, são 9 versículos que vem falar de uma história de amor, ao mesmo tempo de guerra, de traição, de tentações, de tantas coisas. E o Senhor me trouxe justamente porque nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher, porque algumas mulheres em 1917 saíram às ruas e como uma passeata, como forma de protesto, exigindo condições de trabalho humanas, né? Porque elas tinham condições desiguais e ao mesmo tempo desumanas em relação aos homens. Elas estavam passando pela Primeira Guerra Mundial. Então os homens iam para a guerra e elas tinham que trabalhar para sustentar suas famílias. Mas elas não tinham condições, porque os trabalhos eram de muito mais horas, muito mais cansativos, e elas realmente estavam, assim, já não aguentavam mais, estavam no seu limite, e elas fazem esse protesto, e por isso hoje nós temos esse dia para lembrar dessas mulheres que foram guerreiras e que se abalaram com essa situação em que elas estavam vivendo e foram protestar e foram reivindicar
reivindicar os direitos delas. É claro que depois disso, muitos outros direitos foram reivindicados, que nós, como mulheres sábias do Senhor, devemos sempre lembrar que não há necessidade de reivindicar certos direitos. O Senhor nos criou diferente do homem. O Senhor nos criou com outra estrutura. O corpo físico da mulher não é igual ao do homem. Então, de qualquer maneira, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele já disse que ela seria uma ajudadora. Então, a força maior sempre física veio do homem. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Vamos falar do livro de Esther. E eu quero apresentar para você, no livro de Esther, 3 mulheres que tiveram diferentes atitudes diante de situações muito difíceis. A primeira eu quero falar de Vasti, ou Vasti, de acordo com o que você quiser falar, eu prefiro chamar de Vasti. A rainha Vasti. O livro de Esther começa quando o rei Assuero, que era um rei que dominava mais de 120 províncias, que iam da Índia até a Etiópia, era bastante espaço de terra que ele dominava, e ele era tão poderoso, como todos aqueles reis se sentiam tão maravilhados com tudo que eles tinham, que ele fez e proclamou uma festa. A festa durou mais ou menos 190 dias. E durante essa festa ele convida príncipes, nobres, líderes, capitães de todas as províncias do reino dele, para que eles venham ver como ele é poderoso. Ou seja, ele estava ali para mostrar, ele queria se aparecer, queria mostrar como ele era poderoso, o tamanho da força que ele tinha, o tamanho do domínio que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha no seu palácio e tudo mais. E uma das coisas que ele tinha era uma rainha muito bela. A Bíblia diz que ela era muito formosa, que ela era uma mulher bonita. E ele também, depois de 7 dias de uma festa, ele faz um banquete que dura 7 dias. No 5º dia mais ou menos, ele já estava bem embriagado de vinho, alegre, vamos dizer assim, né? E ele já tinha mostrado tudo que ele podia, e não se contentando em mostrar tudo que ele já tinha mostrado, ele chama para chamar a rainha Vasti, porque ela era linda e ele queria exibir. Além de tudo isso que eu tenho, olha a mulher que eu tenho, olha a minha rainha, né? Só que a rainha Vasti também estava dando um banquete para as mulheres. Ela estava em festa, ela estava recebendo, né? Então ela disse que não vai. Manda avisar o rei: eu não vou. Foi rebelde porque o rei, por lei naquela época, se ele chamasse, a pessoa tinha que vir, independente de quem fosse. E se ele não chamasse, a pessoa não poderia ir, independente de quem fosse, nem que fosse a rainha. Só viria à presença do rei quando ele chamasse. Então, o chamado do rei era muito importante. E ela fala que não. Aquilo deixa o rei numa ira, num furor. A Bíblia vai falar de furor. Ele fica muito bravo com ela, porque ela a envergonhou diante de toda aquela nobreza, aqueles homens que ele já estava se gabando. Imagina ele todo se gabando, e a rainha fala que não vai. Então ele ficou mesmo muito irado, mas ela achou que podia desobedecer o rei e disse: não vou. E aí um de seus conselheiros, Memucã, quando o rei fica assim nervoso, ele vai perguntar para os seus conselheiros: e agora, o que eu faço? Eu não posso deixar isso assim. Ela desobedeceu uma ordem do rei.
ela tem que ser destituída do cargo de rainha. Volta lá para o harém, porque os reis tinham harém, são muitas mulheres, e aí ia morrer o harém e nunca mais iria voltar à presença do rei. E aquilo pareceu bom aos olhos do rei, porque foi uma forma, né? E além disso, esse conselheiro diz assim: e tem mais, rei, se o senhor não fizer isso, as mulheres dos nobres e líderes das províncias vão tomar a atitude da rainha Vasti como certa, e vai ser uma revolta das mulheres. Então, para que cada uma delas saiba o lugar delas, ela precisa ser punida. E aí o rei aceitou o conselho, tirou a rainha Vasti, mandou ela de volta lá para o harém, e ela perdeu o cargo de rainha. Mais adiante, então, nos capítulos seguintes, nós vemos mais uma mulher, né? Que a gente começa ouvindo falar, que é Hadassa. Hadassa era sobrinha de Mardoqueu, que era um judeu que vivia em Susana, terra do rei Assuero, que ele criava como se fosse sua filha, porque os pais de Hadassa haviam morrido na época de uma dos conflitos que houve com os amalequitas do povo Israel. E ele leva Hadassa, que também é chamada naquela terra como Esther, porque o seu nome, Hadassa, é o nome judeu e Esther é o nome persa. É levada para morar junto com Mardoqueu. E esse homem é um homem de Deus, é um homem fiel ao Senhor, é um homem íntegro, um homem bom. E aí, a Bíblia vem dizer que quando passou a ira do rei, quando ele se acalmou, ele lembrou do que Vasti havia feito. E aí ele fala: e agora? Então os conselheiros falam: gente, e agora? Vamos precisar de outra rainha. Então ele manda buscar todas as virgens de Susã e das outras províncias todas, para que viessem para o palácio, passar por um ano de tratamento de beleza. Ai, que delícia! Mas não é toda essa delícia. Imagine você ser tirado da sua mãe, do seu pai, ou seja lá da sua família, ir para um lugar que você nunca viu, ser embelezada para ser escrava, né? Porque a rainha, ela devia total obediência ao rei. Então ela só fazia aquilo que o rei permitia, né? Então Hadassa é uma dessas jovens, Esther, que vai para o palácio passar por todo esse processo. E ela cai na graça do servo eunuco que estava preparando as mulheres, que era o responsável pelo harém. Vejam que o eunuco é um homem castrado. Ele era o responsável pelo harém do rei, em deixar as mulheres belas para que fossem até o rei se apresentar a ele. E Deus é tão na vida daqueles que o servem, que creem, que obedecem a Ele, que ela cai na graça desse servo. Então ela foi privilegiada também no tratamento. Ela recebeu mais tratamento do que as outras, porque o Hagai, que era esse eunuco, se engraçou assim, se agradou dela, né? Não se engraçou, se agradou dela. E ela, então, pela graça de Deus, apesar de estar num lugar longe de sua família, onde não havia ninguém do seu povo, estava distante de tudo, contra as suas vontades, ela era uma virgem, mas com certeza ela já tinha algum rapaz prometido para ela casar, enfim, ela perde tudo isso e vai para o palácio, mas ela obedece a ordem, e não tem como nem não obedecer a ordem do rei, né? E tanta graça o Senhor viu em Esther, escolheu Esther, como também escolheu Maria, pelo seu coração puro, pelo seu coração obediente, que o rei amou a Esther muito mais do que as outras. E a Bíblia vem dizer que cada vez
vez que uma ia diante do rei, ela podia pedir objetos para levar e agradar o rei. Eu não sei te dizer quais seriam, mas eu já assisti filmes, né? E elas pediam instrumentos musicais para tocar, enfim. E Rabi Esther não pede nada, ela vai só com o coração e querendo agradar o rei. E o rei amou a simplicidade de Esther mais do que as demais e a escolheu para ser a sua rainha. Mardoqueu, que era o tio na verdade ela era filha do tio dele. Então a gente chama como se fosse um tio de segunda graduação, vamos dizer assim. Mardoqueu, ele estava sempre ali no palácio, principalmente enquanto ela estava recebendo o tratamento de beleza, para saber o que estava acontecendo com ela. E ele era um homem bom, então as pessoas gostavam dele e deixavam ele saber o que estava acontecendo com ela, porque ele temia pela vida dela. Ela estava lá, não se sabia o que ia acontecer, né? E uma dessas vezes que ele está no palácio, ele ouve uma conspiração contra a vida do rei Assuero. Ouve servos conversando que iriam matar o rei através de uma bebida ou uma comida, agora eu não me lembro ao certo. Mas o que é importante lembrar é que ele ouve e aí ele conta. Então, essa atitude dele de contar fez com que então o rei mandasse investigar, e foi constatado o fato de que realmente havia uma conspiração para matar o rei Assuero. E Mardoqueu, então, no livro de crônicas do rei, o nome dele é escrito, dizendo que ele foi um homem que evitou a morte do rei porque ele contou que havia uma conspiração. E nesse tempo havia um homem que era conselheiro do rei também, um homem muito poderoso chamado Amã, que era exaltado. Ele foi exaltado pelo rei por reconhecimento de todo o tempo que ele estava ali servindo ao rei, e o rei confiava muito nele, né? Então, por ele ter sido exaltado pelo rei, todo lugar onde ele passava, as pessoas eram obrigadas a se inclinar e se prostrar diante dele, igual faziam com o rei, porque o rei havia dito que ele era um homem de honra. Só que Mardoqueu, tio de Esther, ele não se inclinava diante de homem ou de nenhuma imagem. Como o Daniel também, que orou os três períodos do dia, como o Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, da mesma maneira, Mardoqueu não traiu o Deus Todo-Poderoso que ele servia. E isso fez com que os empregados que trabalhavam ali se espantaram, ficaram assustados com essa reação. Todo mundo se inclinava, menos ele. E eles chegavam para ele: Mardoqueu, por que você não se inclina? Mardoqueu, se curva, é o homem do rei, ele é honrado, ele está exaltado pelo rei. E ele: não, eu não me curvo. Até que um dia eles cansaram de falar com Mardoqueu e foram contar para Amã: Amã, Mardoqueu não se curva diante do Senhor. E aí, este Amã cria um ódio muito grande, não só por Mardoqueu, mas por todos os judeus, porque ele vem a descobrir que Mardoqueu é um judeu. E ele sabe que os judeus, que o povo hebreu, tinha costumes totalmente diferentes do deles. Não acreditavam em vários deuses, não se curvavam, não se davam a bebida, a comida, a farra, as danças, as festas, como eles, de luxúria. Era um outro tipo de costume. Então, Amã cria uma forma de acabar com os judeus. Vai até o rei Assuero e fala: rei, tem um povo no meio do seu povo, que é um povo hebreu, que foi a
Aí ele conta a história do povo hebreu e fala: esse povo não se curva diante do Senhor, esse povo não tem os mesmos costumes que nós, esse povo não merece estar aqui na sua terra. Então, se parecer bem aos seus olhos, me dê um edito que eu vou exterminar os judeus de todas as províncias da Pérsia e da Média. E o rei acha bom, porque ele confia em Amon, ele exaltou Amon, ele tem-o como um homem de confiança. Quando ele faz isso, ele envia cartas para todas as províncias, dizendo que num tal certo dia haveria a exterminação de todos os judeus. Mas não seria uma guerra, não. Os judeus seriam mortos, só isso. Não teriam direito nenhum a se defender. Teriam que entregar suas vidas para serem mortos pelos persas. E Mardoqueu fica sabendo disso, fica muito triste, veste roupas de saco e coloca cinza na cabeça. Quando a pessoa estava vestida dessa forma, ele não podia entrar no palácio. Então ele ficava lá na porta, chorando as mágoas dele, porque o povo ia ser exterminado. E aí, um dos servos de Esther conta para ela, e ela quer saber o que aconteceu. Ele conta que Amon fez isso e diz para ela que ela tem que ir até o rei. Aí ela responde para ele que ela não vai, porque ela não pode, porque o rei só recebe quem ele chama. Da mesma forma que era proibido não ir à presença do rei se ele chamasse, também era proibido ir à presença do rei se ele não chamasse. E aí ela fala: filha, confie no Deus que você serve. Quem sabe você não está aí justamente para libertar o seu povo. E é isso mesmo que Deus tinha preparado para Esther. Que o Senhor é um Deus que não falha, não tarda, e nenhum dos propósitos dele são frustrados. Ele tem propósito em todas as coisas. E aí o que ela faz? Ela obedece a Mardoqueu, mas ainda melhor. Ela diz: então você volta lá, fala para ele, pede para todos os judeus de todas as províncias orarem e jejuarem sem água e sem comida por 3 dias, para que o Senhor veja graça em mim e que o rei não me mate ao ir até a sua presença. Então os judeus todos se mobilizam, vão em oração por 3 dias, jejuam, e aí que aí são esses versículos que nós lemos. Ela veste as roupas reais, linda. Eu já posso imaginar, porque também gosto de imaginar, já assisti alguns filmes. Ela toda linda, com vestes de rainha. Ela vai até o pátio, para que o rei pudesse olhar para ela. Como ela sabia, olha só como Deus é maravilhoso. Ele deu essa estratégia para Esther. Ela foi até o pátio. Quando ela chega no pátio, o rei olha para ela, porque ela vai num lugar estratégico. Ela vai bem na frente da janela do quarto dele. E aí ele olha para ela toda linda, estende o cetro. Ai, minha filha, é tão lindo, uma história de fada mesmo. E aí ela toca o cetro e ele conversa e fala: pode vir à minha presença, minha querida. E aí ele pergunta o que ela quer. E aí ela pede que quer dar um banquete para ele e para Amã, porque ela sabia que não podia falar aquilo ali daquele jeito. Mais uma estratégia que o Senhor deu para ela. Amã, nesse dia, sai todo empolgado do palácio quando ele recebe o convite da rainha Esther. Só que ao sair, ele cruza com Mardoqueu de novo. E Mardoqueu não se curva diante dele. Então a ira de Amã se acende novamente. Ele sai furioso do palácio, vai para sua casa. E aí eu quero te falar de uma terceira mulher. O nome dela é Zeres, ou Zerez. Enfim, eu vou chamar de Zeres. Mulher de Amã. Quando ele chega em casa muito nervoso,
furioso, querendo matar Mardoqueu, ele está com tanto ódio que ele chega e desabafa com ela e conta: mulher, olha só, o rei está me dando, a rainha nunca fez isso com ninguém, eu sou o convidado de honra, e esse Mardoqueu não se curva diante de mim. A mulher de Amã, ao invés de acalmar ou de ter uma atitude sábia de obediência, o que ela fala? Manda construir uma forca e mata esse Mardoqueu, enforca ele, esse desgraçado, ele não merece viver. E ele acha ótima essa ideia da mulher, e aí ele manda realmente construir uma forca. Só que nesse meio tempo, ele vai, naquela mesma noite, antes do banquete com Esther, o rei perde o sono à noite, porque ele dormia só. As rainhas cada no seu aposento, as outras mulheres no harém, e ele morava no dele sozinho. Ele perde o sono, então ele chama um dos escribas para ler as escrituras de crônicas, as histórias que tinham nos livros. E uma delas, qual é? É a história de Mardoqueu, que Mardoqueu salvou a vida do rei da conspiração daqueles homens que queriam matá-lo. E ele fala: gente, mas nós não demos nada para esse homem, não fizemos nada em retorno, nós não reconhecemos, não tivemos gratidão por ele ter salvo a minha vida. Então no dia seguinte, quando acorda, ele chama Amã, fala: Amã é o terror, já ia matar Mardoqueu, já tinha mandado construir a forca. Amã, o que você faria se um homem fosse um homem obediente ao rei, caísse na graça do rei? Que honra você acha que esse homem deveria receber? Aí ele acha que é ele, porque o rei tinha exaltado ele há algum tempo atrás. Ele acha que é ele novamente. Então ele fala para ele: rei, eu acho que o senhor devia colocar vestes reais, bota no seu cavalo de rei e desfila com ele pela cidade gritando: seja honrado o nome de Amã, que era o que ele achava que era. E então o rei faz isso, só que ele fala: então, adorei essa ideia, Amã, faça isso com Mardoqueu. Ele quase cai duro, né? Porque ele tinha mandado construir uma forca para matar, e ele teve que andar pelas ruas de Suzã, gritando: este é Mardoqueu, o homem que está sendo honrado pelo rei. Vejam como nosso Deus, não precisamos fazer absolutamente nada. O nosso Deus tem tudo nas mãos dele. Ele tem a honra e a desonra da maneira que ele sabe fazer. Nós não precisamos querer nos vingar, ficar com raiva, não, desejar o mal, desejar a morte. Não, nós temos um Deus que faz tudo isso por nós. Amém. É Ele que faz, é Ele que vinga todas as coisas, e Ele sabe cada um de nós, o que cada um de nós merece aprender. E Ele dá uma lição em Amã. Então Amã vai para o banquete da rainha com o rei, e aí ele pergunta de novo: rainha, o que você quer que eu te faça? Peça tudo, que até metade do meu reino eu darei. Tão grande é o reino, né? E aí ela fala: Senhor, há uma conspiração contra o meu povo, estão querendo matar e exterminar todo o meu povo. Eu quero pedir que o Senhor faça isso. Ele fala: o quê? Imagina, ele amava a Esther, ela era predileta, ele estendeu o cetro para ela, jamais ele permitiria. E aí ele fala: quem está fazendo isso? Qual é o seu povo? Ela fala que é judia e fala: Amã. Nossa, aí o rei fala: Amã. Então ele pega e fala: faça o que você quiser com Amã, porque ele não merece estar aqui ao meu lado no palácio. E aí, na mesma noite, Amã corre no quarto da rainha
para pedir, implorar para ela, para ele não morrer, porque o rei já tinha falado que estava nas mãos dela. Quando o rei vê isso, ele acha que ele está lá tentando estuprar Esther. Aí ele fica com mais ódio ainda e fala: precisamos fazer algo hoje. E um dos servos fala: rei, ele mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. Ele fala: então enforca ele na forca que ele mesmo construiu, e ele manda matar Amã. Só que a história não acaba ainda, porque o povo hebreu iria morrer. E aí ela fala: e agora, rei, o que eu faço com o povo? Ele fala: olha, o decreto que eu fiz, eu selei com o meu anel, não temos como revogar, mas eu assino, eu te entrego o meu anel, e você faça como bem entender. Então a Esther cria um novo edito, onde ela avisa a todos os judeus. Primeiro o rei fala que não é para ninguém matar, mas ele não pode revogar a lei. Se alguém quiser, está na lei. Mas ele fala para Esther que ela pode fazer o que ela quer. Então ela cria um novo edito, e nesse novo edito o povo hebreu tem o direito a lutar por si, pelos seus direitos, e eles lutam, o Senhor é com eles, e eles vencem, e ninguém é morto do povo hebreu. Todos os persas que foram tentar matá-los foram mortos por eles. E eles vivem felizes, ficam mais uma vez, Mardoqueu é honrado de novo. Enfim, nós vemos 3 mulheres. Nós vemos a rainha Vasti, que desobedeceu, mesmo sendo com todas as suas queridas. Não importa, se Deus mandou, tem que fazer. A gente fica tentando achar a nossa razão no meio da ordem. Se o rei mandou, tem que fazer. A mesma coisa no nosso trabalho. Se não for algo fora da lei, criminoso, vão ter algumas coisas que a gente tem que fazer mesmo não concordando, né? Ou com o nosso pai, com a nossa mãe, vocês jovens. Talvez o seu pensamento não seja o mesmo que a da sua mãe, mas se ela mandou, faça, meu querido, porque pode ser pior para você. Então é assim que nós precisamos obedecer ao nosso Deus. A segunda mulher que nós vemos é Esther, uma mulher obediente, sábia, que foi orar e jejuar. Olha só, tá com dúvida, não tem certeza, não faça, vai orar ao Senhor, vai clamar, porque Ele vai te responder algo grande que você não sabe. Aleluia, Jesus. Vai jejuar, vai pedir, se coloque nos pés do Senhor. E vemos as Eres, mulher de Amã. Quantas vezes, quando o nosso marido chega em casa, ao invés da gente acalmar, a gente só deixa eles mais nervosos, porque a gente toma as dores, a gente se sente a leoa, e queremos dar conselhos que não são das mulheres sábias. Zeres não foi sábia. Zeres tinha que ter aguardado ele se acalmar, ouvido ele falar, se ela fosse realmente uma mulher de Deus, que não era. Mas esse é um recado para nós. Quando nós ficarmos diante de alguma situação, não só com o nosso marido, mas com os nossos filhos, querendo tomar as dores dele. Por exemplo, chega em casa reclamando de um amiguinho na escola, você vai orientar ele a bater no amiguinho? São tantos exemplos que eu poderia dar, mas é a atitude da mulher, é a atitude também dos homens. Ao invés de colocar lenha na fogueira, ao invés de incitar a ira, nós precisamos ser sábios, precisamos acalmar, precisamos ter palavras de bênção. Amém. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio mostrar ao mundo que era totalmente machista, que a mulher é tão amada por Deus quanto o homem. Ele conversou com a samaritana, ele libertou a mulher pega em adultério, perdoou os pecados dela, ressuscitou o filho único da viúva de Naim, curou a filha endemoniada da mulher de Cananeia, curou a mulher do fluxo de sangue.
somos tão amadas quanto os homens, mas não podemos esquecer jamais que o homem foi criado e a mulher como ajudadora, como auxiliadora. A nossa estrutura física nem aguenta fazer certas habilidades que o homem tem que fazer. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós exigimos, com essa coisa de igualdade, porque não é tudo que nós precisamos ter de igualdade. Nós precisamos amar ser mulheres. Eu amo ser mulher. Eu amo me vestir de rosa, de arrumar o cabelo, de me maquiar, de me colocar um monte de coisa. Eu amo ser mulher. Precisamos amar ser mulheres, porque com o nosso jeito de ser, nós somos muito importantes para a vida dos homens. São as mulheres que geram. Nós estamos aqui porque uma mulher nos gerou. Então, precisamos ter cuidado quando nós exigimos certos direitos. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua, que foi o que aconteceu com os Eres. Ela mesmo acabou com a vida do próprio marido. Podemos dizer então que esse texto vale não só para as mulheres, para os homens também. Basta uma palavra entre dois homens conversando e sai morte. Verdade. Se não houver sabedoria ao conversar. Então, nós precisamos lidar com sabedoria nas adversidades. Com certeza, nós vamos magoar menos quando a gente falar com sabedoria. Nós vamos errar menos, vamos ter menos prejuízos, vamos conquistar muito mais. Queridas e queridos, é muito melhor em determinadas situações nem falar nada. O silêncio é algo sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Deus quer restaurar os relacionamentos, quer restaurar os nossos sentimentos, quer nos ensinar que o temor a Ele é o princípio de toda a sabedoria. E como eu já disse aqui, quantas vezes nós derrubamos os nossos lares com as nossas próprias mãos, porque queremos ter razão, porque queremos ser as mais inteligentes, porque queremos ser as mais entendidas, ou porque o nosso marido não tem entendimento da palavra, ou porque o nosso filho não tem entendimento da palavra. Mas, amados, de qualquer forma, a sabedoria precisa imperar no momento de confronto. Deus, em sua infinita bondade, tem conselhos de paz, não de guerra, tanto para o homem quanto para a mulher. Nós precisamos nos atentar com tudo o que sai da nossa boca, pois as nossas palavras podem destruir, matar ou dar vida. Em Tiago 3, os versos 9 e 10, vai nos alertar quanto a isso. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está nos falando isso. Mas nessa tarde o Senhor quer nos restaurar. Nessa tarde o Senhor quer restaurar nosso caráter, nossos relacionamentos, quer colocar palavras de bênçãos nos nossos lábios e quer nos mostrar que nós precisamos imprescindivelmente deixar a nossa razão de lado muitas vezes para viver os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Não adianta querer questionar. Deus é soberano. Nós vimos esses dias que nossa irmã Stefane e Jair perderam seu filho, mas Deus me deu um cântico quando eu ouvi aquilo tudo, que foi esse que nós cantamos hoje. Posso clamar, já tenho fé para descansar nas ondas de um alto mar.
Eu sei que Stefânia e Jair estão vivendo em um alto mar, mas eles já têm fé para descansar e clamar pelo Senhor. Eles têm demonstrado isso a cada dia. Quantas vezes nós queremos saber mais, queremos falar mais, não medimos as nossas palavras, falamos na hora da raiva, na hora da emoção, destruímos vidas, relacionamentos que depois a gente não consegue recuperar. Destruímos confianças, destruímos tantas coisas porque somos levados pelas armadilhas de Satanás, que querem destruir e acabar com os nossos relacionamentos, principalmente em família ou de um marido e uma esposa. Mas o Senhor está nos dando uma outra oportunidade hoje de agir de maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor. Eu sei que não é fácil porque nós somos carne e às vezes a gente quer falar mais do que deve, mas nós temos um amigo fiel e verdadeiro, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a ter domínio próprio. É só pedir, é só clamar. Amém. Amém? Que possamos louvar o nome do nosso Senhor nesta tarde. Por mais uma vez Ele está cuidando de nós, por nos trazer esta palavra tão linda, porque Ele nos conhece, Ele sabe sempre o que nós precisamos ouvir. Que a gente possa baixar nossa guarda, deixar nossa razão, nosso jeitão de querer sempre ser o mais falador. A nossa língua deve estar sempre guardada e que nós possamos responder com sabedoria às provocações de Satanás. Amém. Se no momento do nervosismo bateu aquela ira, aquela vontade de matar, porque dá vontade. Nem fala que não dá, porque eu sei que você está mentindo. Então nós precisamos aguardar o momento oportuno que Deus nos dará a honra de poder conversar com essa pessoa. E que nós possamos ter a nossa consciência plena de agradar a Deus com as nossas atitudes, como fez a Rainha Esther. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, tenha te feito entender um pouquinho mais do desejo do Senhor em restaurar as nossas vidas. Coloque-se de pés, vamos encerrar esse momento e que você possa lembrar que a sua atitude pode ou não agradar a Deus. E que talvez o Senhor tenha permitido algo na sua vida para a libertação de um povo, como fez com Esther. Lembrando que o Deus que nós servimos está sempre pronto a nos restaurar, a nos dar respostas e a nos acalmar também. A colocar no nosso coração o domínio próprio, a temperança, a paciência, para poder lidar com as situações que chegarem até nós de maneira obediente.